Olha isso, gente, só 24% da população de Ribeirão Preto possui peso adequado para uma vida saudável, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. O restante dos adultos pesquisados está com sobrepeso ou obesidade. O Guilherme tem 31 anos e pesa hoje 238 quilos. Já chegou a ter 250. Há pouco tempo, descobriu que sofre de insuficiência cardíaca e embolia pulmonar. O excesso de peso também prejudica as veias da perna que estão entupidas. Ele precisa perder pelo menos 25 quilos para conseguir a cirurgia bariátrica. Está lutando para isso com acompanhamento médico e nutricional, mas não é fácil. Eu sempre fui acima do peso, nunca tive problemas maiores com isso. Eu até era ativo, caminhava, saía bastante, mas do decorrer do tempo, eu parando, não estava conseguindo trabalho, já por estar acima do peso. Eu acabei começando a entrar em depressão, porque eu estava com uma ansiedade muito forte, acabei entrando em depressão e com isso desencaminhou também a síndrome do pânico. Eu fiquei um período, basicamente, 1 ano dentro de casa, basicamente trancado, porque eu não queria sair, não tinha vontade, não me via nos lugares por causa do peso. Aí, quando eu acordei para a vida, que eu falei assim, cara, eu tenho que sair disso, tanto da depressão quanto emagrecer, aí foi quando eu vi que eu tinha já ultrapassado o limite, que de 180 eu pulei para 250 quilos. Aí, depois disso, agora eu estou na luta para tentar perder esse peso. Ele toma muitos medicamentos que são caros, não consegue emprego pelo excesso de peso, não passou pela avaliação no INSS e, diante disso, tem dificuldade financeira para manter o tratamento. Quem puder ajudar o Guilherme, ele agradece. Estou sem trabalhar, os medicamentos são muito caros. O convênio em si, o valor que eu arrecadei, vai embora rapidinho, porque é R$300 da parcela do convênio. Uma caixinha do medicamento é R$300, eu estou tomando coisa de 8 medicamentos. Então o dinheiro foi um piscar de olho. Então eu preciso, pelo menos, para mim conseguir manter até conseguir fazer essa cirurgia. Toda ajuda é bem-vinda. Com certeza, muito bem-vinda. A obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Em Ribeirão Preto, o número de pessoas acima do peso é assustador. Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, de 87 mil adultos avaliados na rede municipal de saúde, 32% estavam com sobrepeso e mais de 40% obesos. Somente 24% com IMC adequado. Eu vejo que existem 3 motivos principais que justificam essa grande quantidade de pessoas acima do peso. Primeiro, que é a evolução nutricional que os alimentos tiveram. Hoje em dia é muito fácil ter um alimento com pequeno volume com uma carga calórica alta, ou seja, é muito fácil a gente comer grandes quantidades calóricas. Segundo, que a tecnologia nas últimas décadas trouxe uma monotonia de movimento nas pessoas, ou seja, hoje a gente faz quase nenhum movimento no dia a dia. Isso reflete num menor gasto calórico diário e numa maior diferença para a ingestão alimentar. E o terceiro, que é muito fácil em distúrbios de humor e psicológicos as pessoas terem compensações na alimentação. E devido a ter essa grande carga calórica atualmente, o estrago fica cada vez maior. A dona Rosalina engordou 15 quilos dos últimos anos para cá. Ficou desanimada para cuidar do corpo, mas agora voltou e tem feito exercícios pelo menos 2 vezes por semana. Ela não tem sobrepeso, mas o que ganhou incomoda. Nossa Senhora, parece que eu estou carregando uma tonelada, porque eu sempre fui magra, né? E engordei 15 quilos. E por que a senhora acha que engordou? Eu engordei porque a gente ficou parada, né, na pandemia e comia demais. E ansiedade também, por causa da situação. Eu engordei por isso, eu acho. Mas está batalhando para perder? Tô. Tô batalhando. E agora eu vou continuar a batalhar mais ainda. Esse é o caminho, orienta o educador físico e nutricionista. Lucas Belisário alerta que a obesidade é uma doença silenciosa e por isso a gente precisa ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e cuidar da mente. Muitos dos sintomas que acometem a pessoa não são visíveis no dia a dia ou a curto prazo, e isso torna-a mais perigosa. Uma pessoa que está num quadro de obesidade, o primeiro ponto que ela tem que ter para sair desse quadro é querer mudar ele, ou seja, a pessoa tem que ter uma percepção do risco que ela está correndo e das
dificuldades que ela está passando por estar nesse quadro. Depois que ela tem essa visualização que ela precisa ter uma mudança, a melhor forma é ter uma organização profissional, no acompanhamento alimentar e da parte da organização do treinamento físico. E também, no caso, um acompanhamento da parte psicológica, caso seja necessário. O que a gente justifica é, você tem que ter um peso que os seus exames fiquem numa faixa saudável. Independente do peso que você tem, se você está com um diagnóstico saudável nos exames, você pode manter o que você vem fazendo. E para ter uma vida saudável, o que é preciso? Um grande ponto importante é que a gente foi feito para se movimentar. Então, quanto mais a gente se movimentar na nossa rotina, menor a chance da gente ter um acúmulo calórico da nossa alimentação. Atualmente, com a informação que a gente tem na internet disponível, não é difícil uma pessoa saber se ela está comendo algo que é calórico demais ou de menos saudável. Então, cabe muito mais um bom senso e equilíbrio do que uma restrição ou, às vezes, a pessoa viver de uma forma específica para atingir esse objetivo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Lembra do Guilherme, lá do comecinho da nossa matéria? Inclusive ele está aparecendo aqui, né? Ele está pesando 238 quilos, está precisando fazer então essa cirurgia bariátrica. Quem puder ajudá-lo financeiramente, o celular dele é o Pix, 16 é o DDD 99397 1533. Eu vou repetir, 16 99397 1553. Já sobre a pesquisa que envolveu adultos avaliados na Rede Municipal de Saúde de Ribeirão, a Prefeitura informou que a Secretaria da Saúde está ampliando a cobertura do Sisvan com essa população para conhecer mais das práticas de alimentação e criar estratégias pontuais nesse sentido. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está a Caroline Fagagnolo, pesquisadora de educação física. Caroline, muito bem-vinda aqui. Para a gente começar, obesidade é preciso a gente deixar claro, né? É uma doença. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Sim, a obesidade é uma doença crônica não transmissível que tem como causa diversos fatores, né? Ela é multifatorial e ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, tendo diversos riscos. Quais os sinais de que uma pessoa está se aproximando do quadro de obesidade? Bom, o aumento da gordura corporal, o aumento do peso corporal já pode ser um indicativo de obesidade ou mais o sobrepeso, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda para uma identificação do sobrepeso e da obesidade o uso do índice de massa muscular, o IMC, em que o IMC é a divisão do peso corporal pela estatura, né, pela altura elevado ao quadrado. E dependendo do valor, pode ter uma classificação em peso normal, sobrepeso ou obesidade. Como é que a pessoa, então, que está na obesidade, está no sobrepeso, começa a mudar esse cenário? Bom, é importante termos mudanças na alimentação, mudanças na prática de exercício físico, aumentando essa prática de exercício físico e reduzindo o comportamento sedentário, assim como é necessário também alguns acompanhamentos profissionais. Inclusive, estamos com uma pesquisa duas pesquisas na USP de Ribeirão Preto em andamento que aborda a obesidade. Então, a primeira pesquisa, ela avalia a influência da genética na obesidade sarcopênica, em que é a obesidade associada à redução da massa e da força muscular. Estamos precisando de voluntárias de 60 a 75 anos que notaram essa redução e força da massa muscular com ou sem obesidade, e também estamos avaliando mulheres com obesidade e sem obesidade, um componente, né, um nutriente do nosso corpo que se chama taurina, e estamos buscando mulheres com diabetes tipo 2, mulheres de 60 a 75 anos, para essas duas pesquisas. Esses dados levantados trazem uma certa preocupação até, porque 24% da população de Ribeirão tem o peso adequado, enquanto o restante está no sobrepeso e está até na obesidade. De fato, traz uma preocupação quando a gente fala da saúde de todos nós, né? Rapidamente, por favor. Com certeza, né? O aumento do acesso aí aos alimentos ultraprocessados, né, de baixo custo, favoreceu esse aumento da obesidade, esse índice de sobrepeso, e também a questão da pandemia também foi muito importante para aumentar essa prevalência, né? Então, nós precisamos agora buscar a modificação dos hábitos com aumento da atividade física, do exercício físico, redução de comportamento sedentário e também as melhorias na alimentação.
Caroline Fogagnolo, pesquisadora de educação física, gentilmente nos atendendo aqui nesse feriado. Um grande abraço, bom feriado prolongado para você. Grande abraço, brigadão.